Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos, né? Estão todos ouvindo bem? Amém? Glória a Deus. Podem abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Capítulo conhecido de todos, né? Nós estamos refletindo sobre as parábolas de Jesus. Foi algo que Deus colocou no nosso coração para esses meses que estão por vir. Hoje vai ser a terceira série dessas ministrações, né? Eu fiz uma pequena introdução no primeiro dia sobre esse capítulo 15. E durante a semana Deus me levou de volta para ele e trouxe algo para o nosso coração nessa manhã de ceia que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes eu quero fazer mais uma oração e nós vamos refletir sobre esse texto, também. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, estamos aqui em Tua casa, na Sua presença, louvando o Seu santo nome. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque nós podemos sentir, Senhor, a Sua presença, a Sua glória se manifestando nesse lugar, todo instante, meu Pai, em cada reunião. Obrigado pela semana que nós tivemos, aonde, Senhor, o Senhor se fez presente e cremos que o Senhor se manifestou em nós e através de nós. E, Senhor, nessa manhã nós estamos mais uma vez, Senhor, diante do Teu altar e precisamos da Tua palavra para edificar as nossas vidas. Senhor, cremos que seremos guiados pelo Teu Espírito, pelas Escrituras. Senhor, por essa palavra que é viva, que é eficaz, e ela, Senhor, vai cumprir o propósito que o Senhor determinou para essa manhã. Mais uma vez, glorifique o Seu nome, Senhor, nessa manhã, através de nós. Sejamos, Senhor, apenas um instrumento do Senhor, para, Senhor, trazer a Tua mensagem nessa manhã. Dá-nos um coração disponível a receber a Tua palavra. Senhor, olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração disposto a Te obedecer. Eu sei que seremos poderosamente abençoados nessa manhã de ceia. Obrigado pelo amor com o qual o Senhor nos amou. Esse amor incondicional, representado nessa mesa que está aqui à nossa frente. Senhor, se nós tivermos dúvidas desse amor, está representado nessa mesa, olhar para ela e ver, Senhor, o pão que foi o corpo dado em nosso favor e o sangue que verteu naquele madeiro, que é o sangue da nova aliança, é a maior demonstração de amor que nós temos. Obrigado por nos amar tanto assim. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós estávamos cantando, né? Eu sei, me ama. Querido, se você tem dúvida do tamanho do amor de Deus, só olhar para essa mesa. Só olhar para essa mesa aqui vai demonstrar, se você tiver dúvida no seu coração em relação ao amor desse Deus tão maravilhoso, que entregou o seu Filho para morrer em seu lugar. Amém? Essa parábola falou muito no meu coração, principalmente ainda nessa manhã de ceia, né? Momento de comunhão, momento de estarmos ao redor dessa mesa, de celebrar a ceia do Senhor, essa ordenança. É um momento em que algum de nós, irmãos, merecíamos sentar ao redor dessa mesa. Algum de nós fizemos algo para merecer estar aqui. A Dani abriu o culto falando da salvação, né, que Paulo escreve aos Efésios, é uma salvação pela graça, né, para que nenhum de nós nos viemos a nos gloriar, porque é dom de Deus. É uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, é o amor sendo demonstrado a homens e mulheres falhos, pecadores, mas que foram resgatados, né, das trevas para a luz, que foram resgatados pelo amor de Deus através do Filho, né, do sangue do seu Filho amado Jesus. E essa parábola ela vai ter muito a ver com essa manhã de ceia, com estar à mesa, que muitos às vezes podem criticar eu e você por estarmos ao redor da mesa. Muitos podem se achar indignos de sentar ao redor da mesa, né? Mas é tudo graça, misericórdia e favor de Deus. Aí ele colocou o tema no meu coração para essa manhã,
nesse capítulo 15 de Lucas, que é conhecido como o capítulo, né, das parábolas, né, dos perdidos. Mas o que veio no meu coração, eu chamaria esse capítulo de o resgatador dos perdidos. Porque esse capítulo vai mostrar Jesus, vai mostrar sobre ele, sobre um pai amoroso que ama os filhos. O tema para essa manhã, para a sua célula, para você compartilhar, é esse: o resgatador de perdidos. Esse é o tema que nós vamos refletir nessa manhã, nesse texto tão maravilhoso. E como eu gosto de falar sempre, para compreender o texto, para entender a parábola, nós precisamos ir para o contexto. E esse é um capítulo que ele inicia um assunto, ele termina um assunto dentro desse capítulo. Então fica fácil para a gente compreender, e eu creio que o Espírito Santo vai nos direcionar a entender esse diálogo, do porquê Jesus conta essas parábolas dos perdidos, né, para um certo grupo de pessoas. E vai fazer sentido para mim e para você dentro dessa manhã de ceia. Vamos ler uns versículos aos poucos, mas nós vamos ler esse capítulo todo, mas aos poucos, para a gente ganhar tempo, porque aqui o tempo voa. Amém? Primeiro versículo 1 e versículo 2, para a gente compreender o capítulo. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. A versão que eu estou usando é a NVI, para bater com o que eu estou lendo aqui. Os irmãos, às vezes, que não trouxeram Bíblia, não se perder ali. Vou ler novamente, amém? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Nesses dois versículos iniciais, querido, vão aparecer aqui 4 grupos de pessoas, que vão ser divididos depois, né, em 2 grupos, para nós compreendermos melhor essas pessoas que se aproximam de Jesus para ouvi-los, né, e outros para criticar Jesus. O primeiro grupo, dos publicanos e pecadores que se aproximam para ouvir. O que são publicanos? Creio que a maioria aqui já sabe, mas publicanos são cobradores de impostos, né? Eles eram desprezados, criticados pelo povo, porque o povo considerava eles traidores, porque eles estavam cobrando imposto a serviço do Império Romano. Então eles eram mal vistos pelo povo. E os pecadores, se nós formos olhar para aqui, para todos nós, ali, pecadores se encaixaria todos, né? Como Romanos 3,23 diz: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas dentro desse contexto, não se encaixa dessa maneira, né? Geralmente, esses publicanos e pecadores, né, vão ser distintos por uma afirmação própria desse questionamento dos fariseus. Lembrando que esses 2 versículos daqui já deixa claro um questionamento em que Jesus vai responder com essas 3 parábolas. Então, pecadores aqui seriam os pobres, os menos favorecidos, né? E os doentes. Esses seriam considerados os pecadores que os fariseus e os escribas vão apontar, que Jesus senta para comer com publicanos, cobradores de impostos, e com pecadores, com pobres, com os menos favorecidos, com os doentes. Então, esses são, nesse contexto, os pecadores. Mas todos esses 4 grupos aqui, todos que estão aqui, se encaixariam perfeitamente dentro desse quadro de pecadores. Amém? E isso fica bem claro para nós, que ouvimos aqui, ou se não me engano foi o pastor Ederson que ministrou João 9, quando nós estávamos falando sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. Em João 9 tinha um cego de nascença, e o questionamento desse cego de nascença, porque ele estava daquele jeito, era o quê? Quem pecou para que ele nascesse assim?
Então, o julgamento do povo, a ótica do povo, a enfermidade, a cegueira, era porque ele era um pecador. Então, ele estava cego porque ele, no julgamento das pessoas, porque ele era um pecador. Né? Então, eles perguntam, quem pecou para que ele nascesse assim? Aí Jesus responde que ninguém pecou. Ele nasceu cego para que se manifestasse a glória de Deus. Então, isso é uma interpretação desses camaradas aqui, desse segundo grupo de pessoas, que são os fariseus e os mestres da lei. Quem são os fariseus, pastor? Um grupo religioso que defendia a prática da lei, mas que lá em Mateus 23 é repreendido por Jesus, porque na maioria das vezes eles falam, pregam, mas não praticam. Né? E os mestres da lei, os escribas, né? Os doutores da lei, são os homens que ensinavam as leis de Deus nas sinagogas, a exemplo como de Nicodemos, conhecendo na palavra do Senhor. Então esses 4 grupos de pessoas se aproximam de Jesus. Né? 2 grupos deles que vão se dividir agora desses 4 em 2, publicano e pecador, se aproximam para ouvir a palavra do Senhor. E os fariseus e os escribas, os mestres da lei, para criticar. E a crítica é porque Jesus se reunia, né, recebia pecadores, né, e publicanos para comer com eles. E essas parábolas vão ser a resposta de Jesus a essa crítica desses fariseus. Por isso ele vai contar essas 3 parábolas aqui para nós compreendermos. Né? O ódio dos fariseus, dos mestres da lei, pelos pecadores ali é bem conhecido. Eles desprezavam essas pessoas. Eles pensavam que qualquer um que se associasse com um enfermo, com um doente, com um leproso, com um pobre, um pecador, ele se contaminaria com aquilo, né? Ele se tornaria impuro por conviver, né, com pecadores. Algo em Atos acontece com Paulo e Pedro, quando Paulo repreende Pedro, porque ele estava, né, se reunindo com gentios normalmente. Mas quando ele vê o povo chegando, né, outros irmãos judeus, ele se afasta, e Paulo pega e o repreende. É por causa desse tipo de situação. É como nós hoje aqui, se entendendo como os cristãos, os santos, fazer acepção de pessoas com aqueles que estão chegando para conhecer a Cristo, né? E achar que você vai se contaminar com isso. Amém? É mais ou menos isso que estava acontecendo. Então, por causa dessa crítica desses religiosos, Jesus vai contar essas 3 parábolas, explicando sobre isso. Porque esses homens, esses mestres da lei, esses fariseus, estavam cegos. Eles não poderiam compreender ali o tamanho desse amor representado nessa mesa, esse amor incondicional, que estava buscando verdadeiramente os pecadores, os rejeitados, os desprezados. Esse amor que Jesus demonstrava é o que ele veio fazer. Era o propósito que Deus tinha determinado para ele, né? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. É aquele que veio chamar pecadores ao arrependimento. E é justamente para esses que Jesus veio. E não é só para os que estavam à mesa, mas também era para os que estavam criticando. Mas eles não conseguiam enxergar isso. Eles não conseguiam enxergar o tamanho desse amor que atraía ouvintes. Imagina você e eu sendo rejeitado pelos religiosos, pela igreja. Você chega num lugar e você era rejeitado, você não era bem visto naquele lugar, você não era aceito, porque você ou estava enfermo, ou você era pobre, condição social humilde, não tinha acesso a uma rejeição. Aí de repente surge alguém com um amor imensurável, com palavras que quebrantam o nosso coração, que atraem o nosso olhar e te dá uma atenção como nunca antes alguém te deu. Onde você só enxergava olhar de desprezo, esperando um olhar de afeto, que deveria vir dos religiosos, não vinha. Mas de repente surge alguém e olha com favor,
olha com graça para você, olha com amor para você, te dá atenção como ninguém deu, te chama para sentar, para comer, fala como para Zaqueu: desce daí que hoje eu vou estar em sua casa. Era um publicano, veio para amar o perdido. E sabe quem são os perdidos, querido? Eu, você, aqueles 4 grupos de pessoas. Todos os que estão aí fora, com exceção de Jesus, são pecadores e precisam encontrar com esse amor, com esse afeto. E isso trouxe também oposição, rejeição, questionamentos, porque eles estavam com os olhos vendados. Então nós vamos partir daqui. Se fosse eu e você naquela condição daqueles homens, como aconteceu na nossa vida, quem não gosta de ser amado? Quem não gosta de ser visto? Quem não gosta de receber atenção de alguém, de receber amor? Quem que não gosta? Amém? E surge Jesus fazendo isso. Era o que estava acontecendo. A graça, o amor, os milagres, os sinais estavam atraindo ouvintes para perto de Jesus. O resgatador dos perdidos havia chegado. O reino dos céus estava acontecendo. Os menos favorecidos estavam sendo vistos, curados, transformados, tocados. Isso trouxe uma rejeição dos mestres da lei, dos fariseus, e isso foi o que levou Cristo, junto com os governantes, para a cruz. Foi isso que levou, mas era o propósito de Deus para redimir a todos. E aí ele vai contar 3 parábolas. A primeira delas é do versículo 3 ao 6, bem curtinha, que vai falar da parábola da ovelha perdida, conhecida dessa forma. Eu chamaria de o homem que tem 100 ovelhas, porque a parábola, o cabeçalho, como eu disse, quando nós vamos estudar o texto, o cabeçalho que vem, os versículos, os capítulos, nós ouvimos aqui na aula ministerial sobre bibliologia, em que os capítulos, os versículos e esses cabeçalhos aqui foram colocados aqui 1500 e alguma coisa, é recente. Para quê? Para nós nos localizarmos em achar os textos, em estudar os textos, é para facilitar o estudo. Mas o cabeçalho do texto não define o que o texto diz. Então, essa é algo para facilitar para nós. Mas poderíamos definir como aqui a parábola da ovelha perdida, mas o versículo 3, e 4, o versículo 4, mais precisamente, vai definir que fala de um homem que tem 100 ovelhas e que perdeu uma. Então a parábola não é da ovelha perdida, a parábola é de um homem que tinha 100 e perdeu uma. Amém? Vamos ler lá, 3. Então Jesus lhes contou essa parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas, então, qual de vocês, vamos usar um homem no sentido universal aqui, homem e mulher, qual de vocês, homem, que possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? Fazendo uma pergunta. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, e vai para casa. Ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Amém? Então há um homem que tinha 100 ovelhas, e uma se apartou das 99, se perdeu, e ele usa a figura de um pastor aqui, que era um cenário familiar para os ouvintes de Jesus, para aquele povo do Oriente, porque um pastor ali do Oriente, ele amava as suas ovelhas, ele apacentava as suas ovelhas, ele cuidava de cada uma dessas ovelhas, e se uma se distanciasse, ele ia deixar essa ovelha se desgarrar das outras, ia perder essa ovelha? Não. E às vezes ele cuidava das ovelhas do seu pai, como um exemplo para nós de Davi. Então um pastor que cuida das ovelhas, bem cuidado,
que não é um assalariado. Tem um texto de João que fala que o assalariado ele não se importa se um lobo vem e arrebata uma das ovelhas, mas o bom pastor ele dá vida pelas ovelhas. E somente um pastor que tem um coração que ama a ovelha, né, que sente esse amor, é capaz daquele povo de ter essa relação entre pastor e ovelha. Faria muito sentido para eles que um verdadeiro pastor de ovelhas, que ama as ovelhas ali, ele daria a sua vida, ele enfrentaria os perigos do deserto, né? Os animais selvagens que existiam ali, as noites frias, as montanhas perigosas, os assaltantes, os ladrões, para proteger o rebanho, para proteger a integridade física das ovelhas. E esse é o exemplo lá de Davi, quando ele vai enfrentar Golias, né? E no 1 Samuel, coloca para mim, Albert, por favor, no telão, que fala que ele cuidava das ovelhas do pai. E é algo maravilhoso isso daqui. O Espírito Santo me levou para essa reflexão e fazer sentido para aquele povo, porque aqui é uma demonstração de amor e cuidado pelas ovelhas do pai. Em 1 Samuel 17, 34, 35, quando Davi vai enfrentar Golias, diz assim, a palavra do Senhor: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu... De quem? Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Será que ele se preocupava com as ovelhas do pai dele ou não? Será que ele amava as ovelhas do pai, né? O cuidado de Davi, queria de enfrentar um leão e um urso por causa das ovelhas? Acha pouco? Né? Representando aqui, será que Davi nessa situação aqui não apontava para Cristo? Não apontava para alguém? Quem é o bom pastor que dá a vida pela ovelha? Jesus, né? João 10, 11 vai dizer assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Segue o texto para nós. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e as dispersa. Mas o bom pastor, ele dá vida pela ovelha. Quando fala do assalariado aqui, vai ter versão que fala de... Tem alguém com uma versão diferente aí? Põe a ARC. Mercenário. Essa palavra é top. Essa aqui define muita coisa que a gente vê hoje aí fora. Muito. O mercenário. O mercenário está preocupado só com o... Ele está tirando a pele da ovelha. Né? A lã da ovelha. A lã, não é a pele não, a pele fica, né? Vai crescer de novo o pelo. Está tirando a lã. Amém, irmão? Só para dar uma gafa, senão não é um pastor, né? Amém, gente? Então, para aquele povo faria muito sentido isso. E falar de amor, falar de um bom pastor que é capaz de dar vida pela ovelha, porque está apontando para o resgatador, né, do perdido. Quem é? Cristo, né, apontando para o nosso Senhor Jesus. E aí chega o versículo 7, que é o primeiro enquadro, né, dessas parábolas, a primeira verdade, né, para o questionamento dos escribas e dos fariseus, que diz assim: eu digo que da mesma forma, né, com a ovelha que foi perdida, esse pastor que foi e trouxe ela de volta em seus ombros, ele diz assim: eu digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam
se arrepender. Então há mais alegria no céu por essa ovelhinha perdida do que por 99 justos. E para a gente compreender a importância de compreender a pergunta e o contexto, para compreender melhor e a interpretação mais coerente dessa parábola, nós temos que fazer o quê? Analisar o versículo 1 e o 2. O que Jesus estava falando? O grupo de pessoas se aproximou e ele está respondendo um questionamento. Por que você come com publicanos e pecadores? Então ali tinha dois grupos, um de pecadores e o de escribas e fariseus, que se achavam os justos. Por que o senhor está comendo com eles? Mas qual que é a diferença entre o grupo de cá e o grupo de lá? Que o grupo dos escribas e fariseus se achavam justos, se achavam os dignos de comer, de estar na mesa, de representar, mas aqueles publicanos e os pecadores não. Então, ao fechar desse contexto, essa já direção, repreensão, né? Pelo menos é o que eu acho mais coerente aqui para nós interpretarmos, que as 99 representam quem? Os fariseus e os escribas, que se julgam não necessitar de arrependimento. Então há mais alegria no céu por um desses publicanos e pecadores que se arrependem e sentam para comer comigo, do que por 99 de vocês que se acham os bambambam. É isso que ele está querendo dizer. Por esses 99 escribas e fariseus que se acham justos e que não precisam de arrependimento. Porque se for olhar para o contexto geral, de que todos pecaram, quem não precisa de arrependimento, irmão? Quem não precisa de Jesus? Todos precisam. Então não se enquadraria na resposta de Jesus ele falar 99 justos, que todos precisam, né? Todos precisam e necessitam de arrependimento. É a conversa dele com João, com Nicodemos no capítulo 3. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos era um mestre, um conhecedor da palavra, que conhecia a lei, mas era necessário esse conhecedor da lei se arrepender e nascer de novo da água e do Espírito. Então essa fala aqui já é um confronto, uma repreensão, né, para esses publicanos e fariseus, que há mais alegria por aquele que eles estavam rejeitando, criticando, se arrependendo, do que por 99 deles que se achavam que não precisavam de arrependimento. Amém? Aí vem a segunda parábola, que basicamente vai trazer um contexto muito parecido. É como se fosse a réplica da primeira, que é a parábola da dracma perdida. E mais uma vez eu trocaria o texto, né, o cabeçalho do texto, em vez de colocar a parábola da dracma perdida, a mulher que tinha 10 dracmas, né? A mulher que tinha 10 e perdeu uma. Vamos ler do 8 ao 10 agora. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha moeda perdida. E eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Não parece que se repete? Só que agora troca um homem que tinha 100 ovelhas por uma mulher que tinha 10 dracmas. E se perde uma delas também. Mas aqui há uma procura intensa, né? Até encontrar aquilo que se perdeu. Há uma dedicação, né? Há um esforço para procurar o perdido, para resgatar aquilo que se perdeu. E parece se a gente for querer montar algo aqui, né? Uma alegoria, por exemplo, nós poderíamos pegar essa mulher e falar: essa mulher é meio fora da casinha, né? Porque ela perde uma, daí ela acende a candeia, varre a casa, procura. Quando ela encontra, ela chama as vizinhas para se alegrar, comemorar. Comemoração geralmente vai comida geralmente custa. Às vezes ela gasta as 9 para comemorar a que achou a perdida.
né? Se fosse fazer um desenho assim, nosso, né? Preparar. Mas aí eu volto com você a pensar no versículo 1 e 2, ao ensino que ele está tentando aplicar aqui para os escribas e fariseus. Essa mulher, ela vasculha, né? E aí, olhando para o resgatador, olhando para a vida de Jesus, eu pego 3 coisas aqui para nós aprendermos aqui. Primeiro, que não há ninguém indigno ou menos importante a ponto de Jesus não procurar resgatá-lo. Não há ninguém. E às vezes eu e você podemos achar que há uma impossibilidade de ter alguém que é menos importante, de que alguém é tão indigno assim, tão pecador assim, que ele não se importaria em procurar, porque ele já tinha 10 e perdeu uma e ficou 9. Não tem bastante, ainda não vai se importar com aquele coitado que está lá jogado, né, nas trevas, perdido, como muitos de nós aqui estávamos, afundados em pecados, mentiras, prostituição, adultério, droga, engano. No contexto geral, todos nós estávamos nessa condição, seja qual for o pecado, mas todos estávamos perdidos. Talvez um se acha mais digno do que o outro, não se importaria, mas demonstrando aqui a sua diligência através dessa mulher que vai à casa, que acende uma candeia e procura, porque é algo que vê um esforço, né? É porque se importa com cada uma das 10 dracmas, é porque o pastor se importa com cada uma das 100 ovelhas. E a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor para nós é que nenhum se perca, que todos sejam salvos. Aí vem a segunda, né, encaixada nessa: não há esforços, por maiores que sejam, que Jesus não faça, né, em prol do resgate do perdido. Você acha que o que Jesus fez é pouco? Quando nós participamos da ceia aqui, inúmeras vezes nós assistimos aqui a crucificação de Jesus, o martírio de Jesus, né, as chibatadas de Jesus, os sofrimentos que ele sofreu até a crucificação. Você acha que por mim e por você, né, foi pouco o esforço? Teve um tal preço maior para se pagar do que entregar-se a si mesmo pelo resgate de todos nós? Tem algo maior do que isso? Entregar sua própria vida por essa dracma perdida, por essa ovelha que se desgarra. Essa mesa aqui, querida, é o que ela representa, né? Jesus, ele entregou a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. E a terceira coisa dessa questão, a comemoração por um pecador que se arrepende, né? Que não há nada mais gratificante do que a recuperação daquele que se perdeu. Isaías 53, 11, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Quando nós participamos da transformação da vida de alguém, quando nós vemos a mudança de Deus tirando a pessoa do lamaçal do pecado e transformando a vida dela, quando ela chega às águas do batismo e desce as águas, tem alguma coisa, uma sensação mais gostosa do que essa na vida de um cristão, irmão? Você vê um irmão agora sendo acrescentado na família, na fé, alguém que estava perdido e foi encontrado. É uma alegria, é uma festa no dia do batismo, é um negócio sobrenatural, sim ou não? Dá para imaginar essa sensação, né, acontecendo todo o tempo. E acontece diariamente na vida de muitos, na nossa aconteceu. E por causa de um único e suficiente sacrifício. Jesus Cristo naquela cruz. E essa é uma observação que eu quero pontuar com vocês sobre essa condição, porque foi o Espírito Santo que ministrou meu coração, né, nessa condição dessa dracma perdida.
Isso é algo, já deixo claro para vocês, algo que veio no meu coração sobre esse texto, sobre esses versículos tão pequenos, né? Desse esforço, né, que teve dessa mulher representando aqui, né, a busca pelo que se perdeu, a parábola que se perdeu. Porque olhando para o contexto bíblico, quantos que não foram encontrados por Jesus? Quantos que não estavam ali na escuridão, né? O texto diz que ela acende uma candeia para procurar, né? Porque naquele tempo não tinha eletricidade não, irmão. Interruptor para você ligar ali. Ela tem que acender uma candeia e procurar, varrer a casa, procurar em meio à escuridão. O Espírito Santo ministrou no meu coração, né? Lembra lá em João 8, o Edson falou aqui, né, sobre a mulher que foi surpreendida em adultério, um pedacinho na sexta-feira, né, até, na vigília. E aquela mulher foi surpreendida em adultério, foi trazida até Jesus. Ela iria ser apedrejada, iria ser julgada, condenada, porque a lei de Moisés ordenava que tal coisa fosse feita. O que salvou e resgatou aquela mulher foi Cristo, no qual ele não a condena, e ele dá uma ordem para ela depois, né? Nenhum te condenou, quem tem pecado que atire a primeira pedra. E ninguém tacou pedra nenhuma, porque todos têm pecado. Ela falou: ninguém te condenou, né? Nem eu te condeno, vá em paz e não peques mais. Aí no versículo 12 de João 8, ele fala assim, após essa história ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele diz que é a luz do mundo. E lá em Colossenses 1,13 vai dizer que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em qual nós temos a redenção e a saber o perdão dos nossos pecados. Então esse Jesus é quem foi lá na escuridão, aonde você estava, Márcio, afundado lá no pecado, né? Márcio foi curado do alcoolismo, a escuridão do alcoolismo, e Jesus foi e trouxe luz para a vida dele, porque ele é a luz do mundo, porque ele veio para fazer isso. E assim ele é na minha e na sua vida, e assim é o nosso resgatador. Resgatador, coloca para mim, que eu dei um Google, né? O pastor Google, quando você tiver dúvida, o pastor Google, irmão, que ajuda algumas coisas, né? Não vai colocar a mensagem no IA, não, né? IA que fala, né? Olha lá, resgatador. O que significa, né? Resgatador. Aquele ou aquele que resgata. Aí ficaria óbvio, né? Resgatador é aquele que resgata. Mas olha as coisas semelhantes aqui, como que apontam para Jesus, o Google pregando, gente. Olha o Google pregando, ó, coisas semelhantes: Salvador, Cristo, libertador, livrador, Messias, protetor e redentor. O Google prega e às vezes nós fica quieto. E ele sabe quem Jesus é, né? E os fariseus ali estão com dúvida, né, a respeito daquele homem que veio para salvar e resgatar o perdido. Então resgatador é tudo isso aí, ó. É Cristo. Resgatador é Jesus. Esse é o resumo da questão. Aí vem a última e terceira parábola, irmão, que é conhecida demais por todos, né? E nós vamos ler ela também, que é a parábola do filho perdido. Aí a gente precisa trocar o cabeçalho também por o homem que tinha 2 filhos. É o que o versículo 11 deixa claro para nós, ó. A parábola é do filho perdido, ou o versículo 11? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Então a parábola é de um homem que tinha 2 filhos, e não tinha um perdido. Nós vamos ler o texto e nós vamos ver que tinha 2 perdidos. Os 2 estavam perdidos. E continuou, né? 12. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha
e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Aí acontece o arrependimento desse cara, desse filho, né, que saiu da casa do pai, que saiu, né, da proteção do pai. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Ao reconhecimento: pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O motivo da festa foi receber o filho perdido são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. O pai insiste ainda com o publicano, com o fariseu, perdão, o publicano não, com o fariseu e o escriba. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tem é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aqui, querido, é o resumo da resposta de Jesus para aquela questão inicial. Ele dá dois exemplos menores e traz essa reflexão maior desse homem que tinha dois filhos. Na realidade, não tinham perdido, os dois estavam perdidos. E o pai quer demonstrar aqui amor aos dois, quer demonstrar aqui que arrependimento ele gostaria que viesse dos dois. O filho mais novo, ele vai representar justamente os publicanos e os pecadores. Ele vai representar, o pecador em sua condição caída de desobediência. É a representação quase de Adão, que tinha tudo, e desobedeceu.
né? Caiu na lábia, na artimanha de Satanás e trocou tudo e mordeu a maçã, né? É o filho que tem tudo, é o pecador caído, que não reconhece a grandeza de estar perto do Pai, né? O amor que vem do Pai, o cuidado do Pai, os benefícios do Pai. É a condição de um homem caído, que não se importa com o Pai ao ponto de pedir a sua herança o Pai ainda vivo. Isso não é algo comum de acontecer. Isso não é algo que deveria acontecer, porque quando você pede a herança de um pai vivo, você demonstra que você não se importa com o pai. Você se importa com o recurso, com o dinheiro. Então, é a demonstração de um pecador caído. De todos nós, né? Da nossa natureza pecaminosa, evidenciada e escancarada. Fala, mas capaz que uma pessoa tem a capacidade de fazer isso? Quantos de nós não cansamos de fazer isso? Quantos de nós não fazemos isso diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente? E o Pai sempre lá, disposto, né? Quem tem filho aqui sabe, o filho pode errar quantas vezes for, o Pai vai estar sempre lá, com esperança e expectativa de que dessa vez o infeliz se arrependa. É ou não é? Pai e a mãe que está aqui. É, gente. É dessa forma. Eu fico olhando e vendo quantas vezes, não é só mãe não, é vó também. Porque eu lembro da minha avózinha quando eu era vivo e eu dava trabalho, chegava de madrugada, naquele modelo, miando igual um gato. Ela estava 3, 4 horas da manhã, uma senhora lá de 89 anos, vinha arrastando o pezinho assim, você escutava os passos dela no assoalho de madeira lá da casa da minha mãe, que era de madeira. Isso é hora! Isso é hora! Onde você está? Então, e daí pegava orando. Rapaz, é o amor, né? Preocupação com o filho, né? Amém? Passou um filme na cabeça, né? E o mais velho representa quem? Os religiosos, os escribas, os fariseus, que segundo as suas próprias afirmações, né, olhando para esse cara que vai questionar o Pai, as afirmações dele é que os publicanos e os pecadores, o Pai não deveria sentar para comer. Ele se irrita com o Pai fazendo festa com o filho que voltou, né? Ele está irritado porque não deveria fazer isso, né? Esse é o filho mais velho, porque nas suas afirmações, como o texto diz, eu trabalhei e o Senhor não me deu nem um cabrito. Agora para esse infeliz aí que sumiu, gastou tudo, o Senhor vai matar o bezerro gordo? Ele se ira, o texto diz que ele ficou irado, né, com o que o pai fez. Tanto que o pai tem que insistir para ele vir para a comemoração, né? Então isso aponta para eles, que segundo as afirmações eles se achavam servos fiéis, que estavam sempre servindo, porém sem conhecer o Pai verdadeiramente, porque tinha tudo, mas não desfrutavam de nada. Afinal de contas, se a gente for olhar a questão, a herança primeiro vem para o filho mais velho. Ele era o mais velho. Diferente de Esaú, ele não trocou no contexto aqui a primogenitura por um prato de lentilha. O filho mais novo que pediu herança antes do tempo. Por direito já é do filho mais velho, né? A maior parte. E além do que, tudo que tinha ali era dele mesmo, porque o filho mais novo já tinha pego a parte dele, já tinha dado linha, já tinha recebido. Então era tudo dele mesmo. Tudo dele. Mas ele não tinha essa consciência de filho e nem desfrutava não só do que o pai tinha, mas não conseguia desfrutar do amor do pai. Então isso representa aqui o filho mais velho, né? Que se irou, que se indignou. Isso talvez fica no nosso coração. Muitas vezes que quando alguém do nosso meio às vezes erra, peca, falha, e nós nos julgamos o filho mais velho.
que se irrita quando há o perdão, que se irrita quando nós abraçamos novamente. Deixa claro aqui no filho mais velho, julgamento, né? Ele é o juiz da questão. Fica claro aqui, falta de amor, egoísmo. Fica claro na sua reclamação. Egoísmo e uma cegueira, né? A reclamação de não usufruir, de servir. Mas eu sirvo e não tenho direito, não ganhei nenhum cabrito. A recompensa, primeiramente, está no céu, irmão. Amém? Tem coisa melhor do que um cabrito, né? É o afeto, é o amor do Pai, é a eternidade, é saber que Ele está ali, tudo é teu. Não precisa reivindicar uma coisa que já é sua. Como que o Pai vai dar uma coisa que já te pertence? Não é falta de entendimento? Tudo pertence aos filhos. O pai, quando o filho chega em casa e vai abrir a geladeira, ele quase bate no filho. Eu chegar na casa da minha mãe, eu abro a geladeira, não, se eu achar uma coisa que eu gosto, a mãe perdeu. Porque eu sei que é nosso. E para os netos é a mesma coisa, irmão. Ele tira, né, da gente para dar para eles. Amém? E assim ele reclama primeiramente dos bens. Isso é demonstração da sua ira, do seu egoísmo, né? Também, do mesmo jeito que o outro queria o recurso para sair e gastar, esse aqui tinha o recurso, mas não desfrutava, né, daquilo. Mas quando vem e tira algo dali, ele se incomoda com o recurso. O boi gordo, não tem nenhum cabrito, o Senhor não me deu. Amém? E a outra coisa que ele perde e que acontece conosco é a fraternidade. Esse versículo aqui, eu vou achar ele aqui de novo para nós vermos ele. Quando ele fala, só encontrar aqui. Versículo 30. Ele perde a fraternidade aqui e a questão do reconhecimento do irmão, né? No 30 ele fala, ó, mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele, né? É a mãe e o pai quando está bravo com o filho, né? Esse teu filho aí, ó, corrige ele. Não é nosso filho, né? Cuida da tua filha lá. Aqui ele faz isso, né? Esse teu filho, não fala, esse meu irmão caiu, mas está voltando aí, ó, esse atribulado. Vamos dar uma surra nele, depois a gente faz a festa. Primeiro, dá uma correção dele. Ele já não tem como irmão, né? E quantos no mundo cristão, irmãos, tem essa dificuldade de ser irmão? A maior divisão, né, o boi gordo, é a placa. A placa separa, né? Meu Deus, como separa, né? Não somos filhos de um mesmo pai, não somos irmãos, né? É uma família que tem muito disso, infelizmente. Mas esse sentimento também é afirmado pela pergunta do 1 e 2. Por que você senta com os pecadores, os publicanos? Não são irmãos. Esses aí não são nossos irmãos, não. Será que nós fazemos isso? Será que a igreja do Senhor faz isso? Tem essa condição aqui dentro desse contexto? Eu quero concluir com vocês essa parábola com a resposta de Jesus através desse homem que tinha 2 filhos. A forma com qual o pai recebe um e com qual o pai recebe outro, demonstrando que o pai, o homem, ama ambos. Ele não faz essa acepção, ele ama ambos. E essa mesa vai representar esse amor. A resposta do pai ao primeiro filho é recebê-lo de
braços abertos, festejar o seu arrependimento, o seu regresso, né? A sua salvação, no versículo 22, 23 e 24. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, colocam um anel em seu dedo, calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. É comer com ele, é comer com os publicanos e com os pecadores. É isso que Jesus estava fazendo e estava sendo criticado. Os filhos perdidos, estão regressando. Vamos festejar junto, né? Ele recebe de braços abertos. Ele não perguntou onde gastou o dinheiro, ele não fez questionamento, o que ele fez com o dinheiro, né? O jovem só reconhece: pequei contra o céu e pequei contra ti. A demonstração de arrependimento, reconhecimento, como nós aprendemos esses dias na vida de Davi, quando Natan, né, esfrega uma parábola na cara dele. Aí ele: pequei contra o céu, pequei contra ti, Senhor, fiz o que tu reprovas. É o arrependimento. E eles estão sentados à mesa. O pai recebe de braços abertos, não fica perguntando. Pecado confessado e pecado perdoado. 1 João 1,9, né? Se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando confessa de coração e se arrepende verdadeiramente, irmão, quando isso acontece, né, há uma mudança na atitude. E a mudança é um sinal desse arrependimento. Ele não se importou com a vergonha de chegar até o Pai. Ele não se importou com o que os funcionários iriam falar, com o que o irmão mais velho ia fazer. Ele só quis ir para perto do Pai e falar: eu não sou digno nem de ser seu filho. Conhece a condição. Falei: eu sei a minha condição falha de pecador, né? Que eu errei, eu preciso da sua misericórdia, do seu favor. Recebe-me como um dos seus trabalhadores, para mim já está ótimo. Não, você é meu filho. É como se dissesse isso, né? Você é meu filho. Traga uma melhor roupa, um anel. Vamos festejar porque ele voltou. Esse é o seu Pai, irmão. Esse é o seu Deus. Esse é o seu resgatador. Amém? Você compreende isso? Né? E a resposta para o segundo filho também não é diferente. 31 e 32. Depois do pai insistir com ele, e ele respondeu o pai, disse o pai novamente: meu filho, você está sempre comigo, e o que eu tenho é seu. Nós temos essa dimensão, né, como aqueles não estavam tendo, né, como filhos mais velhos. Você tem essa dimensão, você está cego, continua reclamando às vezes, né, de não ter ganhado nenhum cabrito. Mas Senhor, o Senhor prometeu para mim um carro, uma casa. E os ímpios lá fora estão nadando de braçada, e eu aqui na enxada. Né? Quase que dá um... Amém, querido? Ele poderia desfrutar de tudo, mas não enxergava. Aí o pai vem e fala, né? Você está sempre comigo, Jairão. Tem o amor, a presença, o cuidado, a honra, a fidelidade, a misericórdia, o afeto do Pai, sempre. É só desfrutar. Eu estou aqui, você está sempre comigo. Esse aí perambulou, sofreu, apanhou, comeu dos porcos. Você está aqui debaixo desse amor, de tudo isso, e não desfruta aí, igreja. Tudo que tem é seu, um amor demonstrado. Eu não preciso dar algo que é seu. Filho é seu, Albert é seu, tudo é seu. E vem a resposta final do 32, né?
escriba, fariseu, filho mais velho, nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. Essa é a conclusão das três, respondendo à crítica. É por isso que eu sento e como com os publicanos e pecadores, porque nós temos que festejar e nos alegrar com o pecador que se arrepende. É mais festa no céu por uma ovelha, mais festa no céu do que por uma dracma que foi achada e por um irmão que voltou. É a mesma coisa. É o pai aqui respondendo ao filho mais velho e dizendo para ele assim, o amor do pai vai capacitar o filho mais velho a enxergar a responsabilidade de amar o irmão mais novo que estava perdido. É isso. Vocês precisam enxergar que eles estavam perdidos. É por isso que eu como com eles. E vocês, de vez de estar criticando, era para estar sentado aqui também, festejando o irmão que voltou. E esse amor do Pai é que nos capacita a vencer a religiosidade, a vencer o materialismo, o egocentrismo de que eu sou o santo e eles não. Que eu sou, né, a penúltima bolacha do pacote, como o Ederson falou. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Eu não posso. É para vencer. O amor do Pai vai ensinar eu e você a amar o perdido, a respeitar, a entender que Deus está resgatando vidas. É o propósito. Deus continua através dessa mesa resgatando pecadores, trazendo-os, e o irmão mais velho tem que fazer o quê? Amar eles que estão vindo. É isso que Jesus está querendo tratar aqui, trazer ao nosso coração. Só que o Pai não é bruto, né? O Pai gentilmente, Ele trata esse assunto, né? Nessa condição dessa parábola. O Pai lembrou gentilmente que o filho pródigo, ele era o filho perdido, que não era somente o seu filho, mas que também era irmão do filho mais velho. Ele não é somente meu filho, ele é seu irmão. Ele não é somente meu filho, ele continua sendo o seu irmão. E a conclusão, o Ministério do Louvor pode subir, a conclusão dessa parábola que fica clara agora: o publicano, os pecadores são os filhos pródigos, que embora seus pecados possam ser gravíssimos, mas encontram o perdão do Pai, encontram o perdão de Jesus, assim como eu e você, nós recebemos perdão, e isso tem que ser festejado, isso tem que ser celebrado. Nós temos que celebrar isso. Talvez nessa, pode ficar de pé, querido. Talvez nessa manhã você se encontra, ou se encontrava, em nome de Jesus, perdido, como a ovelha perdida, como a dracma perdida, como o filho mais novo. E o resgatador quer te resgatar nessa manhã para você compreender e participar dessa mesa da comunhão, em que Ele te ama e não importa o quão graves são suas falhas, não importa o quão piores sejam os seus pecados, há poder no nome de Jesus, há perdão no nome de Jesus, há uma nova aliança no seu sangue para você participar e desfrutar, porque o resgatador veio para resgatar. E não é só o filho mais jovem, o mais velho também, que não compreende o favor e a presença do Pai, mas essa mesa que demonstra o amor incondicional dele para ambos. E eu acho que é um dia de festejar, não é? Não é um dia de se alegrar, porque nós estávamos perdidos e fomos encontrados, fomos resgatados. Então nós devemos nos alegrar. Outros estão sendo resgatados, estão passando pelo processo de salvação, né?
de entregar sua vida para Jesus e falar: Senhor, muda-me, transforma-me, cura-me, liberta. E os irmãos mais velhos vão fazer o quê? Abraçar, festejar junto, porque um pecador se arrependeu. E a festa é no céu por um pecador que se arrepende. Nessa manhã nós vamos orar e participar dessa ceia. E eu falo para você nessa manhã, se talvez você quiser se reconciliar com Jesus, entregar sua vida para Jesus, é uma boa oportunidade de você fazer isso. Você pode sair do seu lugar, vir à frente. Se você se acha como o irmão mais novo ou como o irmão mais velho, o Pai ama ambos e quer fazer um concerto com você nessa manhã. E você participar dessa mesa consciente desse amor incondicional e desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem, de tudo aquilo que Ele é. É mais do que Ele tem, é de tudo que Ele é. Ele te convida para uma comunhão de filho. Ele te convida para uma festa. Amém, queridos? Então, nós vamos adorar o Senhor, depois nós vamos consagrar e participar da ceia. Mas eu quero dar um tempo para você, em meio ao louvor. Se você quiser sair do seu lugar, vir à frente, quiser uma oração, os pastores estão aqui para orar por você. E se você quiser entregar sua vida para Jesus ou se reconciliar com Ele, não perca a oportunidade. Amém?